Nós vamos meditar na santa e bendita palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus nessa noite mais que abençoada. Vamos declarar ao Criador que nós o amamos e que nós queremos entregar a nossa existência verdadeiramente para o Criador. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, leremos do versículo 1 até o versículo 10. E vamos ouvir aquilo que o Espírito quer falar aos nossos corações, porque eu tenho certeza, queridos, se nós deixarmos a palavra entrar em nossas vidas, algo novo o Senhor fará em nossos corações. Porque é pela fé, igreja, é pela fé. Quando nós cremos, o Senhor vem e move poderosamente. Nos diz a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com o que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Senhor, nós te glorificamos pela tua graça, te glorificamos, ó Deus, pelo teu propósito nas nossas vidas, pelo teu amor para conosco, Senhor. E nesse momento queremos clamar que teu Espírito fale, ó Senhor, fale aos nossos corações, chamando-nos a atenção para um compromisso verdadeiro, real contigo, Senhor. Trabalhe em nossa alma, Pai, é o que nós queremos em nome do teu Filho Jesus, amém. Amém, igreja. Amados, esse texto, ele chama-nos a atenção para uma realidade que nós precisamos estar atentos a ela. Uma realidade profunda, uma realidade que é comum a cada um de nós, a cada ser humano, a realidade do pecado na vida, a realidade da nossa situação de pecadores. Todos nós sabemos, todos nós somos pecadores, não há sobre a face da terra um homem sequer que não nasceu sem pecado. Todos nós nascemos em pecado, todos nós vivemos em pecado e precisamos que o Senhor Jesus, na sua graça e na sua misericórdia, venha sobre a nossa vida e nos purifique, nos lave, nos restaure e mude por completo a nossa existência. O ser humano, ele carrega em si duas situações. A primeira situação, o seu estado antes da salvação. O seu estado quando ele está mergulhado no pecado. O seu estado deprimente. O seu estado deteriorado. Uma vida sem foco. Uma vida sem caráter, muitas vezes. Uma vida com toda sorte de práticas erradas. Uma vida com toda sorte de maldades. Uma vida que não é dominada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, aberto a toda a ação do mal e sujeito a fazer todas as coisas ruins que estão diante de nós e aberto para a humanidade. Esta é a situação do homem antes da salvação. Mas o Senhor olhou para você, olhou para nós, o Senhor olhou para nossas vidas, irmãos, e viu em nós a possibilidade de uma restauração, de um conserto, de uma renovação, a possibilidade de colocar alegria no coração do homem que andava abatido, dominado pelas trevas. O Senhor viu essa possibilidade e Ele fez com que fôssemos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia. E cada um de nós, amados, hoje temos diante de nós o caminho da salvação, e esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? O Senhor Jesus é o caminho que nos conduz para o Todo-Poderoso. Nós precisamos olhar para o Senhor, porque Ele também tem condições para que possamos alcançar a sua graça sobre as nossas vidas. Ou seja,
Não é de qualquer jeito. Nós precisamos nos encaixar naquilo que o Senhor determinou para que o ser humano observe, para que receba sobre si a salvação, para que receba sobre si a bênção de Deus, o cuidado do Todo-Poderoso e a oportunidade de sentar-se nos lugares celestiais no dia oportuno. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, porque é fato, é verdade e vai acontecer. É fato, é verdade e vai acontecer. Para uns amanhã, outros depois de amanhã, na semana que vem, mês que vem, daqui a 10 anos, 20, 30, 50 anos. Mas há de acontecer. Nós não temos como escapar do julgamento, escapar da misericórdia, escapar do cuidado, escapar daquilo que Deus tem para as nossas almas. Não há como escaparmos, irmãos, porque vamos um dia nos apresentar diante do trono do Todo-Poderoso e Ele há de nos julgar e trazer sobre nós a bênção da salvação, de estarmos com Ele na eternidade, bem como a condenação. É certo que há alguns que dizem por aí que não há sofrimento, não há condenação, não há inferno, não há isso, não há aquilo, porque Deus é bondoso, porque Deus é maravilhoso e invoca o amor do Senhor, mas esquecem da justiça de Deus. Essa semana, por exemplo, foi distribuído na cidade um livreto em que essa religião diz que não existe inferno. Só eles creem que não existe inferno, porque todas as religiões cristãs acreditam que há um lugar de sofrimento para aqueles que não servem ao Todo-Poderoso. No entanto, muitos leem aquilo e acham que estão corretos, é daquele jeito mesmo, porque é colocado de uma forma que a tua mente, ela escorrega, ela cai por falta de conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, precisamos conhecer a Bíblia para não sermos levados por toda sorte de doutrinas que não procedem de Deus. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. E a Bíblia diz de forma clara que é reservado àqueles que não querem saber de Deus um lugar de sofrimento por toda a eternidade. Não porque falta amor no coração do Todo-Poderoso. Ele mesmo é o amor, Ele é a essência do amor. Mas é porque Ele é justo e Ele já determinou que assim seria. E se nós não observarmos as suas determinações, nós estaremos debaixo da injustiça. E se estamos debaixo da injustiça, nós vamos ser condenados. Esta é a realidade. Não é uma questão de falta de amor, nem tampouco de falta de zelo de Deus, mas é uma questão de justiça. E esse texto que nós lemos, por exemplo, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, ele chama-nos a atenção exatamente para essa situação. Aqui o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo, ele de uma forma bem didática, extremamente clara, ele expõe para aquela igreja a necessidade de uma vida nova, a necessidade de um compromisso com o Todo-Poderoso, e ele expõe também o porquê dessa necessidade, o como alcançarmos essa necessidade, e o que vai acontecer conosco após recebermos e acatarmos a orientação do Todo-Poderoso. É preciso, irmãos, estarmos atentos à palavra para que não venhamos errar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, igreja? Queridos, no versículo 1 de Efésios, capítulo 2, diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ouça o que diz o apóstolo Paulo: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Este é o estado do homem sem Cristo Jesus. Quando nós, irmãos, vivíamos no pecado, desassociados de Deus, separados do Senhor, nós estávamos mortos, mergulhados em toda sorte de pecados. Nós agíamos segundo aquilo que a nossa carne pedia, agíamos segundo aquilo que o inimigo impulsionava-nos, agíamos segundo a vontade desse século. Essa é a situação do homem que ainda não tem Cristo Jesus no coração. E todos nós já passamos por essa fase e sabemos que quando nós não conhecíamos o Senhor, o nosso prazer estava no pecado, a nossa alegria estava no pecado, o que nos dava satisfação era o pecado, não é verdade? Pensa bem um pouquinho, volta aí atrás. Nós tínhamos prazer nos vícios, nós tínhamos prazer nas práticas imundas, nós tínhamos prazer na mentira, e vai por aí. Uma série de situações que são pecados e que nelas tínhamos prazer.
É assim, irmãos, porque quando nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, para nós tudo é normal, tudo é normal, nada é anormal, porque o homem anda segundo o curso desse mundo. Versículo 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então esta é a realidade de cada um de nós. O nosso prazer estava no mundo porque nós seguimos o curso. O que é seguir o curso? É seguir o caminho natural, seguir o caminho que está aberto diante de nós. É o caminho que nos parece correto, que nos parece o melhor, e nós vamos impulsionados por toda sorte de práticas erradas. E nós vamos curtindo esse mundo, irmãos. Só que a Bíblia diz: quem está por trás é o príncipe da potestade do ar. Eis aí a verdade, queridos. Na verdade, ele é dominado por um espírito chamado da potestade do ar. Quem é esse camarada? Satanás. Satanás é que domina o homem sem Jesus Cristo. Se nós estamos sem Cristo Jesus no coração, nós somos, querendo ou não, escravos das trevas, escravos do inimigo de nossas vidas, e estaremos sobre a face da terra fazendo a vontade dele, seguindo o curso natural dessa terra. É por isso que o Senhor nos diz que devemos ser luz para iluminar este mundo e sal para trazer o tempero, o sabor a essa terra, o sabor da palavra. A luz é a palavra. Trazemos a palavra de Deus, amados, para que nós possamos ter os olhos, e aqueles que andam dessa forma também terem os seus olhos abertos para enxergarem a verdade de Cristo Jesus e viverem Cristo nas suas vidas. É preciso estarmos atentos, irmãos, porque todas as vezes que nós nos esfriamos na caminhada com o Senhor Jesus, todas as vezes que você retrocede um pouco, você cai de volta no curso deste mundo, naquilo que é comum a este mundo, e você sai da presença do Senhor e volta para a presença do príncipe da potestade do ar. É a realidade da palavra. Não há como fugir, não há como fugir dessa realidade. É assim que está na Bíblia. Ah, mas eu sou bonzinho, eu só faço coisas boas. Ah, eu sou legal, eu sou uma pessoa honesta, eu sou do bem. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Sim, é dessa forma mesmo. Mas está faltando é o compromisso com Jesus no coração. E se não houver esse compromisso, irmãos, como fugir do inimigo de nossas vidas? Não é possível. A palavra de Deus já chama-nos a atenção para isso, e nós precisamos estar atentos para que os nossos passos sejam amparados, seguros naquele que nos comprou, para dele sermos propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva é quando só tem um dono. Amém? Se você tem algo, você é um proprietário exclusivo, só você é dono, você não tem sócios, só você. O Senhor quer que você seja propriedade exclusiva dele. Só o Senhor pode mandar, pode direcionar a tua existência. Veja isso, porque é a verdade de Deus para as nossas vidas. Ainda no versículo 3 nos diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amados, quando nós não estamos firmados verdadeiramente em Cristo Jesus, quando nós não alicerçamos a nossa vida no Senhor, é difícil andar com o Todo-Poderoso, é difícil andar com Ele, é difícil, irmãos, porque nós vamos ter diversas situações que vão nos segurar lá atrás, que vão colocar empecilhos, que vão nos colocar barreiras, para que nós não venhamos a chegar à presença do Todo-Poderoso. E a nossa vida, irmãos, ela não consegue sair do local, porque quem nos faz sair do local é o Espírito Santo de Deus. Mas se eu fecho o meu coração para o Espírito Santo do Senhor, agindo segundo a carne, segundo as minhas inclinações naturais, segundo o desejo da minha natureza humana, se eu sigo estes parâmetros de vida, como agradar ao Todo-Poderoso? Como agradar? É impossível, irmãos. E nesse ponto, você fica no meio termo. É onde entra a pessoa morna que está em Apocalipse. É onde estão os mornos.
porque são aqueles que não querem desagradar ao mundo, mas também não querem desagradar ao Senhor, quando na verdade já estão agradando o mundo e desagradando o Senhor. O meio termo não serve para a nossa vida como servos do Senhor. E o texto é claro, versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Queridos, a carne é um inimigo extremamente forte. Extremamente forte. A carne te faz sentir dores, a carne te faz desistir da caminhada, a carne te faz parar, a carne te faz olhar para mim e não me encarar com bons olhos, é assim que funciona. A carne faz você olhar para alguém e não gostar daquela pessoa e você fala, não vou porque aquela pessoa está ali. Enfim, a carne, irmãos, trabalha os teus sentimentos e a carne, nesse aspecto, ela é influenciada pelo inimigo de nossas almas, o príncipe da potestade do ar. Então nós precisamos dominar a carne. A carne precisa ser dominada. A carne é a nossa antiga natureza, a natureza pecaminosa, a natureza sem Cristo Jesus, que quer tomar lugar na nossa existência. Nós precisamos dominar essa carne e trazê-la cativa aos pés de Cristo Jesus. É uma tarefa fácil? Inicialmente não, mas a partir do momento que você abraça o Todo-Poderoso, ela fica fácil, porque é o Espírito Santo que te dará forças, é Ele que te colocará de pé, Ele te dará ânimo para andar, é Ele que encherá o teu coração de prazer e de alegria. Amém, igreja? Amém. E quando nós, amados, abraçamos o Senhor, os desejos dos pensamentos, está aí no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A vontade da carne e dos pensamentos. Todas as nossas ações, elas estão ancoradas nos pensamentos. Você pensa, você age. Amém? Geralmente é dessa forma. Você pensou, você deixou o pensamento nascer dentro da sua mente, você age segundo aquele pensamento. Só que o nosso pensamento precisa estar dobrado diante da presença do Senhor, para que assim nós possamos agir segundo a vontade do Eterno. Irmãos, essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Por que nós insistimos em pregar esta palavra? Porque ela é a palavra de vida, é a palavra de salvação, é a palavra de restauração, é a palavra de mudança, é a palavra que nos dá acesso ao reino dos céus, é a palavra que vai nos encher de alegria, de gozo, de satisfação com o Todo-Poderoso. É a palavra de vida, irmãos, é a palavra de vida. E nós sabemos, queridos, que Cristo Jesus, Ele é a fonte e o meio da salvação. Cristo Jesus, Ele é a fonte e o meio da salvação. Todos queremos ir para os céus. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Todos queremos ir para os céus. Todos queremos receber a mansão celestial, o lugar maravilhoso, as ruas de ouro, o lugar que nós não podemos conceber de tão maravilhoso que é. Todos queremos estar ali. Um ou dois loucos por aí não querem ir para os céus. Porém, praticamente todos que conhecem a palavra do Senhor desejam os céus. Todos desejam os céus. No entanto, não querem submeter-se, viver a verdade do Senhor, irmãos. Nós só podemos acessar a presença do Todo-Poderoso quando de fato a nossa vida está no Senhor, está no Todo-Poderoso. Porque Ele é a fonte, Ele é o meio que nos conduz, que nos dá a possibilidade de um dia estarmos com Deus na glória. É Jesus, queridos, é Jesus. E eu só posso ter esse acesso se eu coloco a minha vida em comum acordo com a vontade de Jesus. Eu preciso conhecer a vontade dEle e trazer essa realidade para dentro da minha existência. Eu preciso viver Deus. Não há um meio termo, não há como você agradar mais ou menos a Deus, ou empurrar Deus com a barriga, ou se dá certo Deus, se colar colou. Com Deus não tem essas situações, porque Deus sonda o teu coração e Ele sabe quais são os teus pensamentos e os teus planos. O Senhor sonda a tua vida. E se nós não vivermos a verdade do Eterno de uma forma bem nítida, bem clara, não vamos conseguir a alegria de sermos servos do Senhor. Não vamos, amados. É preciso entendermos essa realidade e nos deixar envolver pelo Espírito Santo de Deus.
Há pouco nós oramos e falamos para o Senhor que queremos ser adoradores. Mas para que possamos ser pessoas aos pés do Eterno, nós temos que nos deixar encher do Espírito, encher da vontade dEle, guiados por Ele, para que assim possamos ter a vontade do Eterno manifesta na nossa vida. Versículo 4 de Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ouça, irmãos, a misericórdia de Deus foi ela que nos alcançou. A grande misericórdia do Senhor. Ou seja, irmãos, não é porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa legal, que eu serei salvo, mas eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Um dia o Senhor olhou para mim e o Senhor teve compaixão da minha vida, Ele teve compaixão da minha existência e Ele abriu uma porta para que eu pudesse por ela passar, abriu um caminho para que pudesse por Ele trilhar. É assim que o Senhor faz na vida da gente. É a grande misericórdia do Eterno, é o amor do Senhor, amor que nós não entendemos, amor que nós não compreendemos, mas que é fato, que é real e que é necessário que Ele esteja dentro também de nossos corações. Amém? Quando nós olhamos ainda, amados, para o versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É mediante a fé, amados. E a fé, queridos, não nos faz sentar, a fé nos faz colocar de pé. Quando nós cremos verdadeiramente no propósito de Deus para a nossa vida, quando nós aceitamos o propósito do Senhor, eu vou procurar viver esse propósito com todas as forças da minha vida. Eu vou procurar fazer que a palavra de Deus, ela seja entronizada dentro do meu coração, para que assim eu tenha a alegria de experimentar esse dom tão especial, a alegria de vivermos Deus, de sermos cheios do poder de Deus, de possuirmos em nossas vidas, irmãos, o mover do Espírito, o mover que nos dá prazer, que nos dá o calor de estar na presença dEle, o mover de viver segundo aquilo que Deus quer para as nossas almas. E quando nós permitimos que essa graça tão grande do Eterno nos alcance e encontre lugar nas nossas vidas, nós vamos ser movidos por Ele e a nossa vida será transformada e experimentaremos o poder do Senhor, a graça do Senhor na nossa existência. No entanto, vale ressaltar que é mediante a fé, irmãos, é preciso fé no Senhor. Nós somos salvos mediante a fé. Ela não cai dos céus sobre a nossa vida, mas eu preciso crer naquilo que Deus estipula para que eu viva a sua vontade. E assim, pela fé, eu vou procurar adequar a minha existência e colocar a minha vida na presença do Todo-Poderoso. E dessa forma, amados, nós seremos transformados, feitos em novas criaturas. Nós seremos libertos da escravidão do pecado, libertos da nossa vida errada, da nossa vida sem Cristo Jesus, e seremos transformados e totalmente alicerçados na sua graça e na sua grande misericórdia para as nossas almas. E a partir do momento que nós temos essa fonte, esse meio de salvação na nossa vida, nós veremos o mover de Deus, veremos a graça do Todo-Poderoso, porque Ele há de manifestar-se através de cada um de nós. Amados, se você quer ver Deus fazer obras maravilhosas, coloque a tua vida ao dispor dEle. Amados, o mover do Senhor está ao alcance daquele que crê. O Senhor quer trabalhar a tua vida para que tu sejas usado poderosamente no reino. O Senhor não tem filhos especiais, mas Ele quer que você seja especial aos seus olhos. Amém? Mas você precisa fazer o suficiente para alcançar a graça do Senhor. E quando você alcança a graça de Deus, você orará e verá o poder de Deus se manifestar. Você experimentará a presença do Senhor. Você verá a glória do Eterno na tua existência. A alegria encherá o teu coração. A paz do Senhor e todas as demais promessas que estão na Bíblia, elas estarão ao teu alcance. Você pode até falar, mas eu sou apenas alguém que senta no banco e fica observando. É porque quer. Mas o Senhor não te chamou para bancos de igreja, até porque a visão de Deus não é essa. O Senhor te chamou para que você seja instrumento nas mãos dEle.
para que você seja usado nas mãos dele, para que você seja usado pelo poderoso, para fazer a sua vontade, para levar o reino, para manifestar a glória dele àqueles que estão lá, mortos nos delitos e pecados, como nós estávamos também. O Senhor quer que você seja um instrumento nas mãos dele, para manifestar a sua graça, o seu amor e o seu poder, irmãos. E nós não podemos aceitar de forma alguma essa ideia que a nossa natureza humana coloca dentro do nosso coração. Está muito bom ir à igreja, sentar no banco e ficar observando, ouvindo. Nós não podemos aceitar isso, porque isto bate com a palavra do Eterno. Isso não está de acordo com aquilo que Deus determina para cada um de nós. O Senhor quer que você seja um instrumento vivo nas mãos dele, alguém usável por ele, alguém totalmente disponível para que o Espírito Santo trabalhe o teu coração e te envie para que você faça alguma coisa. E vale ressaltar, amados, que o reino dos céus, ele é feito por pessoas vivas. No reino dos céus não tem mortos. Os mortos estão no reino das trevas. No reino dos céus, só vivos. Só pessoas que amam o Senhor, que têm a fogueira do Espírito acesa dentro do seu coração, que ardem na presença do Todo-Poderoso, de prazer, de alegria. Esses, amados, são aqueles que fazem parte do reino dos céus. E nós precisamos estarmos dentro dessa realidade, porque o Senhor quer que seja assim também na tua vida. Você precisa entender isto, amado, e deixar que o Espírito Santo do Senhor se manifeste de uma forma intensa e poderosa na tua vida. Amém? Queridos, o homem depois da salvação, ele tem na sua vida uma promessa muito grande. O Senhor tem para cada um de nós uma promessa que nós não vamos conseguir entender, compreender enquanto estamos aqui, mas é preciso apenas aceitá-la, certo que o Senhor há de honrar a sua palavra. A promessa da salvação, irmãos, a promessa da salvação que é grande demais, e para esse objetivo nós estamos aqui reunidos e vivemos o nosso dia a dia, para alcançarmos a grande promessa de Deus para a nossa existência. Nos diz o versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ouça, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Eu preciso almejar essa promessa, sonhar com ela, vivê-la. Eu preciso cada dia mais querer esta promessa, irmãos. Eu sei que ela parece vaga, não é verdade? Eu leio isso, mas promessa de Deus, promessa de salvação, promessa nos lugares celestiais, é vaga. Sei lá, parece que ela não é substancial, parece que ela não é algo palpável, parece que é vazia. Mas isso acontece, queridos, é porque nós estamos ainda, muitas vezes, com o nosso coração vivendo desassociado do Espírito Santo de Deus. Quando nós não temos o Espírito Santo de Deus movendo verdadeiramente no coração da gente, nós não vamos conseguir entender o valor dessa promessa de estarmos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós não vamos entender isso, irmãos, porque somente o Espírito Santo de Deus é que nos faz entender isso. E foi por essa promessa que o apóstolo Paulo morreu, que Jesus morreu, que todos morreram no passado porque amaram o Senhor e desejavam estar com Ele na glória e fazer que outros entendessem essa verdade e compreendessem essa realidade. Só que eles, amados, eles conseguiram compreender o valor da promessa de estarmos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Eles conseguiram compreender isso, porque eles abriram mão da sua própria vida para que a vida do Senhor se manifestasse na sua existência. Muitas vezes nós não estamos dispostos a tal. Nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa vida. Nós não estamos, amados. Nós gostamos da nossa vida.
E nós encaramos o Senhor apenas como uma espécie de alguém que olha para nós e que quer nos abençoar. Encaramos dessa forma, mas nós não queremos viver aquilo que Ele tem para cada um de nós, viver segundo aquilo que Ele determina para nós, passar pelo caminho, aceitar pela fé a promessa que Ele tem para as nossas vidas. Nós não queremos. E se nós não queremos, amados, como vamos entender aquilo que Deus tem para nós? É por isso que nós olhamos para os céus e vemos uma promessa vaga, um lugar que parece vazio, sem graça, sem nada que nos atrai. Parece que o céu é um lugar totalmente morto, apagado, que nós não precisamos fazer nada para alcançarmos, porque é Ele que precisa da gente. Parece que nós entendemos assim: Deus é que precisa de mim. É Ele que quer povoar o céu, mas eu não tenho interesse em ir para lá. Muitas vezes nós estamos vivendo assim. Nós estamos vivendo assim. Se Deus quiser que Ele faça alguma coisa para mim, porque eu não quero nem saber. Mas, amados, esse conceito, ele não pode fazer parte da nossa vida. Porque o Senhor quer que nós tenhamos amor por Ele, que nós o amemos acima de todas as coisas, que a nossa alegria esteja nele, que o nosso prazer esteja nele, irmãos, que o nosso prazer esteja em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa é a palavra de Deus, criados por Ele, para andarmos nas boas obras. As boas obras, eu vou dar uma esmola para alguém, vou ajudar alguém, vou dar uma cesta básica, enfim, não é isso. As boas obras são obras segundo as de Cristo. Uma vida segundo a vida de Cristo Jesus. Porque quando nós estamos totalmente envolvidos pelo Espírito Santo do Senhor, impossível vivermos de uma forma que não seja segundo Cristo. Entenda isso, irmãos. E eu quero desapontar alguns. Se na tua vida prática, o teu prazer está nas obras que não são as boas obras, é porque Jesus não faz parte da tua vida. É fato, queridos. Não tem meio termo nessa história. Se eu tenho Jesus no coração, o meu prazer é viver segundo Jesus. É viver segundo a vontade do Todo-Poderoso. E a consequência do mover do Espírito é levar-me cada dia mais para a sua presença, para a presença do Todo-Poderoso. Aqueles que têm Jesus de fato no coração, eles são atraídos pela glória do Todo-Poderoso, e eles querem cada dia mais estar na presença do Senhor, e caminham nesta verdade, para convergir em Cristo as suas vidas. É assim que Deus quer, e é assim que está na palavra do Senhor. E se nós não estivermos vivendo dessa forma, mas nos meios termos dessa vida, mornos, é porque Jesus, de fato, não está em nossos corações. Que nós possamos cada dia refletir sobre isso, queridos. Refletir que o Senhor nos libertou do pecado para a salvação. Mas essa libertação, ela implica em vivermos a vontade do Senhor, de fato, com prazer, com alegria e com gozo. Porque é assim que está na palavra de Deus. E nós temos que olhar para a Bíblia e colocá-la em prática, porque essa é a verdade do Senhor. É aqui que está o parâmetro de vida que o Senhor quer para cada um de nós. Vivamos, portanto, a palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. E nós vamos experimentar a alegria de cultuarmos, de vivermos, de falarmos e de sermos pessoas que possam bater no peito e afirmarmos: eu sou de Cristo Jesus. Eu sou de Cristo Jesus. Eu sou de Cristo Jesus. Amém? Eu sou de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo falava dessa forma, não é verdade? Ele falava dessa forma: eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Que nós possamos falar também, dia após dia, principalmente para o nosso maior inimigo, Satanás, que fica sentado de camarote para ver o teu tombo, dia após dia. Ele senta e prepara o teu caminho, só para ver você tropeçar e para rir da tua cara,
e apontar para o Senhor e falar para ele: aí teu servo, olha aí teu servo. Com Jó ele quebrou a cara, ele preparou tudo para que Jó tropeçasse e caísse, mas Jó amou primeiro o Senhor, ele viveu primeiro Deus na sua vida, e ele foi até as últimas consequências e experimentou o grande poder de Deus na sua vida. Assim também precisamos ser nós, amarmos o Senhor com todas as forças do nosso viver, amém? Deixarmos as práticas antigas no passado, das quais somos libertos, e vivermos as boas obras de Cristo Jesus na nossa vida, porque Ele é o meio que vai nos conduzir para os céus, lugar maravilhoso demais. É impossível falarmos dos céus com clareza, não há uma explicação muito clara, mas eu quero falar para vocês que é extraordinário, é maravilhoso, e isso é suficiente para nós. O restante é fé, é viver, é desejar, é amar o Senhor acima de todas as coisas. Amém, igreja? Portanto, que nós possamos olhar para o Senhor e glorificá-lo pela libertação que Ele nos concede. Senhor, nós te glorificamos, meu Deus, pela tua libertação sobre as nossas vidas, porque um dia tu nos encontrou mortos, nos encontrou presos ao pecado, debaixo da condenação, Senhor, debaixo do jugo de Satanás, mas a tua graça nos alcançou e nos deu a possibilidade de nos achegarmos a ti, e assim vermos a nossa vida totalmente restaurada, totalmente lavada para a tua honra e para a tua glória. Senhor, prepara-nos para que nós possamos andar segundo a tua vontade, e tenhamos prazer em ti, Senhor, alegria em ti, Senhor, e vivamos de fato a tua verdade, fazendo assim as tuas obras sobre a face da terra, as boas obras, é o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. A Missão Cristã Vivos apresentou mais uma mensagem vinda dos céus com a pastora Tenilza. Acesse nosso site vivos.com.br e seja edificados. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 557.